Som. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estarmos aqui na presença de Deus em mais um círculo de oração. Nós sabemos da fundamentalidade que é estarmos orando, falando com Cristo, né? E orar na igreja é diferente, o ambiente, a atmosfera. Eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas aqui nas quartas-feiras. Deus tem falado com pessoas, Deus tem curado, Deus tem transformado, Deus tem libertado, não só aqui no templo, mas através das redes sociais. E tenho certeza que nesta tarde não tem sido diferente. A partir do momento que a gente colocou no nosso coração de estarmos aqui na presença de Deus, Deus já começou a trabalhar por nós, e nós estando aqui nesta tarde é confirmação daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Pessoas tremendamente usadas por Deus já falaram antes de mim, mas eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora, de todas as irmãs, de toda a equipe, por esse privilégio e oportunidade. Eu tenho algo de Deus para falar bem rápido, serei bem sucinto nas minhas palavras. Onde a nossa pastora leu em Atos, capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu quero ler apenas o versículo de número 5. Atos, capítulo 12, versículo 5. E vamos ler depois o 7 também. Eu vou fazer a leitura, peço que a igreja acompanhe silenciosamente. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, entretanto, todavia, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 7 diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém. Nós vemos que desde o primeiro capítulo de Atos, a igreja do Senhor começa a ser estabelecida. Nós sabemos que no capítulo de número 1, Jesus está ainda presente no meio dos discípulos, e ele vai dizer: Ficai em Jerusalém, mas recebereis virtude do Espírito Santo, e assim por diante. Nós vemos que Jesus é levado aos céus, e quando Jesus sobe aos céus, os anjos começam a olhar para os discípulos que estão olhando para Jesus desesperados, e vai dizer: Varões galileus, por que olhais para o céu? Mesmo Jesus que está indo, um dia vai voltar. Nós vemos que a igreja começa, Pedro prega, o mesmo Pedro que havia negado, e é o mesmo Pedro que nós lemos a história, ele prega, 3.000 almas se convertem, e a igreja começa. A igreja primitiva. E nós vemos que, desde então, nós vemos que o povo de Deus começou a ter um papel fundamental na sociedade. A igreja estava reunida, o povo estava sempre em oração. Atos 2,42 vai dizer: Mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então a igreja de Deus não é algo que começou hoje, muito menos há anos atrás, não, é coisa de milhares de anos atrás. E nós estamos aqui nesta noite porque lá atrás começou algo do coração de Jesus, do coração de Deus, e eu tenho a certeza que é algo que Deus tem se agradado, porque se Deus não tivesse se agradado, nós não estaríamos aqui em São Caetano há 82 anos, e muito menos a Assembleia de Deus há mais de 100 anos. Então a igreja sempre teve um papel fundamental. E, infelizmente, há uma linha teológica hoje que prega sobre os desigrejados, aqueles que não precisam ir para a igreja, vivem de mensagens de YouTube, vivem de palavras gravadas, mas nós que estamos aqui, você que está me assistindo na sua casa e não pode estar aqui, sabe da importância que é, o escritor aos Hebreus vai dizer da importância de nós estarmos congregando em comunhão. Então, vai passando o tempo, eles começam a pregar, pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e a igreja começa a avançar. Se nós pegarmos a história da igreja, nós vamos ver diversos reis, líderes, que faziam de tudo para que a igreja acabasse.
Mas vai dizer que quando a igreja estava sendo maltratada, pessoas estavam morrendo, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Há uma história que diz que um certo rei vai perguntar para o seu servo e vai dizer: ô servo, o que está acontecendo com esse povo que está morrendo aí? Ou ele vai falar: meu senhor, eu não sei, quando eles estão prestes a morrer, é aí que eles começam a glorificar, é aí que eles começam a agradecer a Deus, é aí que eles começam a exaltar Jesus. Eu não estou entendendo esse povo cristão é louco, mas a gente é louco sim, por quê? Porque as coisas que nós cremos não são deste mundo. Nós sabemos que Deus sempre esteve no controle das nossas histórias e hoje não é diferente. E os discípulos vocacionados e chamados através do Espírito Santo de Deus começam a pregar o Evangelho, começam a curar, começam a fazer aquilo que Deus havia designado a eles. E nós vemos aqui, aonde nós lemos, aqui era o rei Herodes Agripa I, ele era filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande, para quem não sabe, ele era quem governava na época de Jesus. Era aquele que governava e reinava sobre o povo na época de Jesus Cristo, mas agora o seu filho, Herodes Agripa I, começa a ser o governante daquela época. E todos nós sabemos que quando o povo de Deus começa a crescer em um ambiente, começa a crescer numa situação, pessoas do lado ao contrário começam a se revoltar contra nós. Eu não sei vocês, mas muitas vezes quando nós professamos a nossa fé, seja lá na escola, no trabalho, nos nossos familiares, sempre vai se levantar alguém para vir contra nós. E isso não é algo novo, não é algo que começou no século XXI, não. Isso aqui começou lá na igreja primitiva. Só que há algo que muitas pessoas não compreendem, que está sobre nós, que somos a igreja de Deus, o quê? Que Jesus, certa vez, falando para este mesmo Pedro, ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E pelo que eu sei, porta não é objeto de ataque, a porta não virá contra nós, é nós que iremos avançar, é nós que iremos continuar pregando. É por isso que os discípulos apregoavam a palavra de Deus, profetizavam, e o inferno tentava, mas não conseguia. Por quê? Não porque eles eram bons, não porque eles tinham teologia, não, mas porque havia uma palavra liberada de Jesus sobre a vida deles. Talvez tenha gente que não entende o crescimento da igreja, tem gente que não entende porque você está bem, porque você está com saúde, porque você está vivo. Você precisa dizer assim: há uma palavra de Jesus liberada sobre a minha vida, há uma ordem e um decreto de Deus liberado sobre nós. Aleluias! Jesus trabalha na contramão do mundo. O mundo diz vai morrer, Jesus diz não vai morrer, porque o único que pode colocar prazo de validade no produto é o fabricante. Se alguém falou você não vai conseguir, você vai desistir, mas quem falou disso? Foi Jesus? Não, então não vai desistir. Falaram que o casamento vai acabar, quem falou? Foi Jesus? Não, então não vai acabar. Falaram que você vai morrer, quem falou? Foi Jesus? Não foi, então não vai morrer. Por quê? Porque o único que criou nós, o único que nos fez, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A nossa vida está guardada na palma das mãos de Jesus. Aleluias! Glória a Deus. E o rei Herodes naquela época, ele começou a se juntar contra os discípulos. Como eu disse, sempre nós iremos incomodar o inimigo, porque Deus revela muitas vezes a Satanás aquilo que irá fazer conosco lá na frente. Com isso, Satanás vai fazer de tudo para impedir que nós continuemos avançando. Por isso que é tão difícil a nossa luta, e a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós não vemos, e por isso que nós oramos, porque a oração é uma chave invisível que abre portas visíveis, e mais para frente eu vou entrar nisso. Então o rei Herodes vai prender Tiago, irmão de João. Tiago é preso e Tiago é morto. Tiago é um homem de Deus. Ele é preso por Herodes e acaba morrendo. Herodes corta sua cabeça, e a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 3, que vendo isso, Herodes, que matando Tiago agradava o povo, ele quis fazer mesmo com Pedro. Porque tem pessoas que vai fazer mal contra nós pelo simples fato de estar agradando o outro. Tem pessoas que falam mal da gente pelo simples fato de falar mal vai agradar aquele que está ouvindo.
Herodes queria prender e matar Pedro pelo simples fato dos judeus gostarem disso. Mas enquanto Herodes estava preocupado em fazer algo para agradar o povo, Pedro estava preocupado em fazer algo para agradar a Deus. Enquanto as pessoas estão preocupadas em fazer alguma coisa para que os homens se agradem, nós estamos preocupados em fazer coisas para que Deus se agrade de nós. É por isso que quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, nós somos diferentes dos fariseus, porque os fariseus pregavam nas esquinas de mão levantada, falando com Deus, para mostrar para o povo o que estava fazendo. Só que aí Jesus vai entrar lá em Mateus a dizer: meus filhos, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus em secreto, que te ouve em secreto, e publicamente Ele irá te recompensar. Deus nunca precisou de plateia para fazer, Deus nunca precisou de público para realizar, Ele só precisa de um coração contrito e quebrantado na sua presença. Quantos aqui vieram buscar a presença de Deus? Enquanto nós estamos aqui na presença, Deus está trabalhando por nós. Aleluias! Enquanto as pessoas vão fazer para agradar o povo, a gente vai continuar fazendo para agradar a Deus. Enquanto eles continuarem fazendo para talvez conseguir crédito de pessoas, ficar bem com a sociedade, não. Eu não estou nem preocupado com o que vão dizer, eu estou preocupado com aquilo que Deus vai falar de mim. Glória a Deus! Aleluias! E eles mandaram prender Pedro. E o versículo 4 vai dizer: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, equivalente a 16 soldados, que era dividido por períodos, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, para a gente compreender, Herodes manda prender Pedro, para que logo em seguida ele fosse apresentado ao povo. Herodes pega Pedro, joga ele numa prisão, para que depois ele pegasse Pedro e apresentasse o povo. Só que Jesus não queria que Pedro fosse apresentado ao povo, ele queria que Pedro ficasse escondido. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 que Pedro estava guardado na prisão. Não que Pedro estava preso. Aos olhos dos homens, Pedro estava preso, encarcerado, sem saída. Aos olhos de Deus, Pedro estava guardado. Aos olhos de Herodes, eu vou prender Pedro e daqui a pouco eu apresento ele ao povo. De Deus falou: não, você vai prender Pedro, mas vai deixar ele guardado. Porque muitas pessoas não compreendem, o ser humano é difícil de compreender as situações que estão acontecendo com a gente. Por isso que quando a gente está numa situação sem saída, a gente acha que a gente está preso, que não tem para onde ir, que não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está dizendo para você: essa situação que você está passando está te guardando, está te fazendo ficar escondido, está te fazendo ficar guardado, porque se você fosse apresentado... Aleluia. Se Pedro fosse apresentado, ele morria, mas Jesus estava falando: ele não vai ser apresentado, não, vai ficar guardado. Você está guardado, nada vai tocar em você, nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a sua vida, nenhuma arma preparada do mal vai prevalecer contra a sua família. Por quê, Pedro? Eu estou na prisão. Pedro está na prisão, mas está guardado. Pedro, eu estou vivendo um momento difícil, está num momento difícil, mas está guardado. Pedro, eu não sei mais o que fazer, você não sabe o que fazer, mas Deus sabe, está guardado. Então Jesus me trouxe aqui para dizer para você: você não está numa situação sem saída, não. Você está escondido nas asas do Altíssimo. Você está escondido nas asas do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Pedro estava guardado, a igreja estava orando. Pedro estava preso, a igreja estava orando. Por isso que nós devemos entender que a oração tem um poder incrível. O povo estava orando e não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eles sabiam que algo estava acontecendo. O povo estava orando, eles não sabiam. Eu estou dizendo para você compreender, para ficar mais fácil. Você está orando por algo a Deus e talvez aos seus olhos você não está vendo nada mudar. Mas eu quero dizer para você: está acontecendo. O céu está trabalhando. Pedro, não estou enxergando, mas Jesus nunca precisou que você enxergasse para ele fazer, não. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio de uma tempestade e eis que eles estão desesperados. Mas não é pelo simples fato deles estarem sozinhos numa tempestade que Jesus não está olhando
por eles no monte. Jesus eis que aparece sobre as águas e vai dizer: por que vocês estão aí temendo, homens de pequena fé? Aleluias, Jesus está trabalhando por nós. E a igreja estava orando, é o que nós estamos fazendo hoje. É o que nós estamos fazendo nestas tardes de quarta-feira. Nós estamos orando, mesmo não vendo o que está acontecendo, mas a gente está orando. Mesmo que talvez aos homens não tenha uma saída para o coronavírus, mas a gente está orando. Pedro, você talvez está orando por algo que aos teus olhos é impossível, mas é por isso que a gente ora, porque aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. A oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. Você pode repetir junto comigo? 1, 2, 3. A oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está visitando. Você não está vendo com os seus olhos, mas Deus está te curando. Você não está vendo com os seus olhos, mas Deus está entrando com a causa lá na justiça por você. Você não está vendo Deus fazer, mas Deus está fazendo. Aleluias! Glória a Deus! E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, Pedro estava dormindo. Confesso para você que eu, como ser humano, sabendo que um amigo meu havia morrido há um dia atrás e eu seria o próximo, eu não estava dormindo de jeito nenhum. Eu ia estar desesperado. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo. Ué, a Bíblia vai dizer, João capítulo de número 21, versículo 18, se você quiser depois você lê lá, que Jesus vai dizer para Pedro que ele iria viver até os dias da sua velhice. Que Pedro iria viver longos dias nas entrelinhas. Então Pedro já sabia de uma certeza que ele tinha no coração dele. Pedro sabia que aquele momento ali não era para ele ficar desesperado, por isso que ele estava dormindo. O problema do ser humano é que nós, por uma situação difícil que nós estamos vivenciando, a gente se esquece daquilo que Deus nos prometeu lá atrás. Parece que nós sofremos amnésia durante uma circunstância desfavorável. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, quando vai chegar no sepulcro, ela vê a pedra removida, o que ela fala? Roubaram o corpo de Cristo. Mas ela já estava 2 anos e meio ouvindo o que Jesus estava falando. Eu vou, mas eu vou ressuscitar, porque ela se esqueceu da promessa de Deus lá atrás. Eu quero dizer para você, por que você tem se esquecido daquilo que Deus falou para você? Se Deus falou que vai salvar, descansa. Se Deus falou que vai fazer, fica tranquilo. Se Deus falou que vai curar, não é para a morte. Se Deus falou que vai entrar com providência, descansa. Por quê? Porque enquanto Pedro tinha um decreto do homem que ia morrer, o decreto estava descendo do céu, não vai morrer. Enquanto o homem estava falando, eu vou prender para matar, Jesus estava dizendo, eu vou prender para guardar. Enquanto os homens estavam dizendo, ele vai ficar preso e daqui a pouco vai morrer, Jesus estava dizendo, ele vai ficar preso para não morrer. Por quê? Porque o decreto de Deus liberado sobre nós é muito mais poderoso do que qualquer palavra de homem liberada sobre as nossas vidas. Vai dormir em paz, você está na prisão, mas está guardado. Vai dormir em paz, o momento é ruim, mas é passageiro. Pedro estava prestes a morrer aos olhos dos homens, mas estava dormindo, porque a confiança dele estava em Deus. A confiança dele estava em Jesus Cristo de Nazaré. Em quem está a sua confiança? Você está triste, está desanimado, está pensando que vai morrer, está pensando que vai parar, se esqueceu daquilo que Jesus te prometeu? Tiago morreu, mas Pedro não morreu. Quantas pessoas, mais de 100 mil só no Brasil morreram de coronavírus, você está aqui. Por quê? Porque você é bom? Não. Por quê? Porque você tem faculdade? Não. Porque você tem condição financeira? Não. Porque simplesmente Deus quer que você esteja vivo. Porque Deus ainda tem promessas para cumprir na sua vida. Pedro, o corona vai me matar. Se Deus não quiser que mate, não vai matar. Por quê? Porque a sua vida permanece no controle das mãos de Jesus. Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Ele estava dormindo no meio do problema. Ele estava dormindo no meio da dificuldade. Isso é difícil acontecer. Mas quando a gente confia que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus,
fica mais fácil a gente acreditar que mesmo a situação desfavorável é Jesus trabalhando para a gente chegar na promessa. Aleluias. Versículo 7, estou caminhando para o fim. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. A resposta visível da chave invisível estava chegando. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, que é um dos lados entre a bacia e o ombro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então a igreja estava orando, e o anjo aparece. O anjo foi buscar Pedro. Mas quem foi buscar o anjo? O anjo foi até a prisão buscar Pedro, mas quem foi buscar o anjo para levar na prisão? Por isso que eu estou dizendo para você que a oração é uma chave invisível, que abre portas visíveis. A igreja estava orando, o anjo já estava indo. A igreja estava orando, Deus já estava trabalhando. A igreja estava falando com Deus reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos, e o anjo já estava caminhando em direção à prisão de Pedro. A igreja estava reunida em um só propósito, dizendo: Senhor, salva Pedro, Jesus, cuida de Pedro, Jesus, guarda Pedro naquela prisão, meu Deus, e o anjo vai aparecer como uma luz de um trovão. Aleluia. Anjo foi buscar Pedro, mas quem foi buscar o anjo foi a oração. Eu quero dizer para você nesta tarde que o anjo vai visitar o seu problema, mas quem vai fazer o anjo chegar lá é a sua oração. Quem vai fazer o anjo chegar lá é o seu clamor. Quem vai fazer o anjo chegar lá é a sua busca. Por quê? Porque enquanto nós estamos buscando aqui, Deus está trabalhando lá. Eu não sei o problema que você tem, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas o Deus que eu sirvo sabe, o Deus que eu sirvo e creio sabe. Então fica tranquilo, porque enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Aleluias. Glória a Deus. E o anjo vai despertar e vai tocar em Pedro. Isso é algo interessante. Isso aqui me faz lembrar 1 Reis, capítulo de número 19. Eis que Elias recebe um decreto de Jezabel dizendo: você vai morrer nas próximas 24 horas. Elias, desesperado, uma síndrome de depressão, não sei, ele vai se esconder embaixo de uma árvore chamada zimbro. Ele vai ficar ali, vai pedir a morte a Deus. Eis que Elias está ali, eis que um anjo aparece. E o anjo vai fazer o que? Ele também vai tocar em Elias. O anjo toca em Elias, e a mesma palavra que o anjo fala para Pedro, ele fala para Elias: ó, levanta-te. Só que primeiro o anjo vai falar assim: ó, levanta e come. Quando o anjo fala levanta e come, ele vai falar: ó, eis que aqui tem pão assado e tem água. Ué, Pedro, quem assou o pão? O anjo trouxe o pão pronto. Ele tocou e chamou, falou: Elias, levanta para comer. Ué, mas quando Elias levanta e acorda, o pão está pronto, porque o anjo trouxe de Deus para Elias algo pronto. Enquanto nós estamos orando, Deus está preparando, e quando estiver pronto, Deus vai falar: vai lá, anjo, acorda Elias. Enquanto a igreja estava orando reunida na casa de Maria, o anjo estava trabalhando, Deus estava preparando. O anjo só chegou lá quando estava pronto. Pedro, eu não estou vendo Deus trabalhar, porque Ele está preparando. Quando Ele chegar, Ele vai chegar com pão pronto, Ele vai chegar com água, vai falar: levanta Elias, por quê? Porque longa é ainda a tua caminhada. Aqui você não pode ficar, aqui você não pode ficar prostrado. Por quê? Porque eu tenho muito a fazer na sua vida. Levanta. Jesus nunca fala com ninguém prostrado. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus cobra de nós posicionamento. Vai dizer lá para Jeremias: levanta-te, e depois você desce a casa do oleiro. Deus nunca falou com homem prostrado. Jesus não gosta de gente acomodada. Jesus não gosta de gente que fica na zona de conforto. Deus não gosta de gente que não vem para o círculo de oração por causa de preguiça. Deus não gosta de gente que fica em casa porque não tem vontade de ir para o culto, não. Deus gosta de pessoas dispostas.
Harabaias tocoremanabacé. Levanta-te depressa. E quando Pedro levanta, eis que as correntes caem. Quando Pedro toma um posicionamento, a corrente cai. Quando Pedro se posiciona diante do anjo, Deus faz com que as correntes caiam por terra. Aleluias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, alparcas e sandálias. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Quando uma pessoa naquela época ia para a prisão, ela tinha que deixar toda a sua roupa na entrada. Sapato, vestido, vestes. Deixada, colocava uma roupa nova e iria por cárcere. Aqui a Bíblia vai dizer que quando o anjo chega, toca em Pedro, manda ele levantar, ele vai falar: cinge as suas sandálias, põe as suas vestes. Ué, mas como o anjo sabia que sandálias que era de Pedro? Como que o anjo sabia qual que roupa era de Pedro? Quando Pedro levanta, a roupa dele já está pronta, preparada na frente dele. Enquanto Pedro estava guardado, o anjo entrou lá, pegou a roupa de Pedro, pegou as alparcas de Pedro, e quando Pedro levanta, já estava pronto perto dele. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu quero dizer para você que Jesus conhece você. Jesus conhece o número do seu sapato, Jesus conhece o número da sua roupa, Jesus conhece o número da sua conta bancária, Jesus conhece o endereço da sua família, Jesus conhece o endereço na sua casa. Quando Jesus entra para trabalhar, ele entra para trabalhar certeiro. Jesus não entra errado não, ele entra certinho. O anjo vai falar: Pedro, veste a sua roupa. Ué, aqui a Bíblia não diz, mas imagina comigo, Pedro falando: o anjo, como você sabe a minha roupa? Como você sabia qual era o meu sapato? Tem um monte de gente preso aqui. O anjo, como se fosse responder, falava assim: Pedro, eu te conheço, Pedro. Aquele que me mandou para cá te conhece, Pedro. Jesus manda dizer para você que aquele Jesus que fala através da minha boca nesta tarde está dizendo para você: eu te conheço, eu te conheço, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te conheço. Aleluias. Glória a Deus. Mesmo antes de você nascer, mesmo quando você estava no mundo, mesmo quando você estava perdido, Jesus manda dizer para você: eu já te conhecia. Muito menos antes de você nascer, eu te conheço. Glória a Deus. Glória a Deus. E saindo seguia e não sabia o que era real. Pedro estava perplexo. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tem gente que acha que porta automática é do século 21, mas da época de Pedro isso aí já tinha acontecido. Pedro chegou na porta, a porta já abriu automaticamente, sem precisar pôr a mão. Vai ter portas que Deus vai abrir para nós, a gente não vai nem precisar pôr a mão, a gente só vai chegar diante dela. Aleluia. Jesus me fala agora isso. Vai ter portas que vai abrir diante de você que nem a mão você vai precisar pôr. Que você não vai precisar fazer nada, você só vai precisar se posicionar diante da porta, e a porta quem vai abrir é Ele. E quando Ele abrir a porta, entra depressa, porque a porta é pequena, Pedro, mas é através da porta pequena que a grande aparece. Pedro, a porta é pequena, talvez é até parede, fica diante da parede, porque o Deus que eu creio é o Deus que tem poder para abrir porta onde não tem parede, é o Deus que tem poder, e é aquele Deus que quando abre porta o homem não fecha, que quando fecha o homem não abre. Esse é o Deus que a gente serve. Aleluias. E tendo saído, percorreram uma lua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo cumpriu a missão. Foi até Pedro, livrou Pedro, deixou Pedro do lado de fora. Agora Pedro teria que ir para onde? Tinha que ir para a casa de Maria. E vai dizer, versículo de número 12: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro já estava solto, mas a igreja ainda estava orando.
Pedro já estava na rua, chegando na casa, mas eles estavam orando ainda. Porque eles compreenderam e sabiam que eles não deviam orar apenas quando uma dificuldade chega à porta. A igreja primitiva era uma igreja que é o nosso modelo, era uma igreja que tinha oração constante. Pedro está preso, eu estou orando. Pedro está solto, eu estou orando. As coisas na minha vida estão bem, eu estou orando. As coisas estão mal, eu estou orando. Dá para ir para a igreja, eu estou orando. Não dá para ir para a igreja, eu oro em casa. Dá para ir para a igreja, eu vou lá, vou adorar. Não dá para ir, eu adoro dentro da minha casa. Porque a igreja primitiva é uma igreja que adora e ora independente de circunstância. A igreja primitiva é o povo que adora com a porta fechada, com a porta aberta, dentro de casa, fora de casa. A igreja que serve ao Senhor. E essa igreja verdadeira é aquela que não vê Deus como um 90, que apenas solicita Ele em momento de emergência. É aquela igreja que vê Deus como aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, o Criador da nossa vida e o Salvador da nossa alma. Aleluias! E Pedro vai chegar lá, e aqui eu termino. E Pedro começa a bater na porta. Uma menina chamada Rode saiu a escutar. Eu imagino aquele povo orando, desesperado. E eis que a porta começa a bater. O que eles deviam estar conversando dentro de casa? Quem que será que é? Quem que está batendo na porta? Rod, vai lá ver, Rod. E o versículo 14 vai dizer que Rod, conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, ela anunciou que Pedro estava à porta. Quando ela ouve Pedro batendo na porta, ela não fica afoita e fala, vou abrir a porta para Pedro entrar. Não, primeiro ela vê, Pedro está ali, agora eu vou anunciar para o povo que ele está aqui. Eu vou anunciar para o povo que a nossa oração foi ouvida. Eu vou falar para eles que valeu a pena a gente perseverar na oração. Pedro, é você que está aí? É, fica tranquilo, eu já abro, agora eu vou anunciar para eles. Pedro, é você que está batendo, fica tranquilo, daqui a pouco eu abro, agora eu vou falar com o povo aqui, porque a gente estava orando por você, Pedro. Aleluias! Mas correndo para dentro anunciou, e o que o povo vai dizer? Você está doida, Rod, você está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e eles diziam, é um anjo. O ser humano tem uma coisa de incredulidade tão grande dentro dele, que é mais fácil acreditar que era um anjo na porta do que Pedro. Eles acreditavam mais que um ser divino estava batendo na porta do que o próprio Pedro em forma de carne. Aleluias! Mas Pedro perseverava em bater. Glória a Deus. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E anunciar isto, e ele disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. O que eu quero dizer para você, e aqui eu termino as minhas palavras, enquanto o povo estava orando por Pedro, enquanto Pedro estava preso na prisão, eu me recordo quando o anjo chega para ele, porque o anjo não vai vir da terra, o anjo vem do céu. Eu me recordo, sabe do que? Eu me recordo do Salmo de número 121, o que diz no Salmo 121? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A única palavra que eu queria que você gravasse, caso você não lembre de nada, é que a provisão para a sua vida não vai vir da terra somente. A saída para a sua vida não vai vir da terra, não, vai vir do céu. O anjo veio do céu para Pedro, o anjo veio do céu para Elias, o corvo veio do céu para Elias, porque quem estava preparando era Deus. E tudo que Deus prepara não vem de maneira errada, não, vem na medida certa. Glória a Deus. A provisão da sua vida vai vir de cima. Para de olhar para a terra achando que a saída vai vir daqui. Começa a olhar para o céu e diz, Senhor, eu elevo os meus olhos para Ti, porque eu tenho a certeza que o meu socorro vai vir do céu. O meu socorro vai vir do céu, porque tudo aquilo que nós somos não vem da terra. Tudo aquilo que você tem não vem da terra, não. Vem do céu através da instrumentalidade de homens. Que Deus abençoe as nossas vidas, que você compreenda
que você deve permanecer orando. Pedro, não está nada mudando, não está mudando aos olhos carnais, nos olhos espirituais você pode ver que o céu já está trabalhando ao seu favor. E no momento certo, o anjo vai chegar lá, vai falar: levanta, cinja as suas roupas, coloca as suas sandálias, e a provisão de Deus vai chegar para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a oportunidade, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço por essa oportunidade e que Deus possa falar melhor a cada coração. Lembre-se de uma coisa, o governo, eu gosto de falar isso, eu estou falando isso nos últimos dias, o governo pode estar conturbado, a economia pode estar indo de mal a pior, os homens podem estar sem saber o que fazer, mas a nossa esperança está em Deus, a nossa saída vai vir do céu, e o nosso socorro não está em Bolsonaro, o nosso socorro não está em Paulo Guedes, o nosso socorro não está no Donald Trump, não, o nosso socorro está em Jesus Cristo de Nazaré. É o único que tem poder para tirar homem de dentro de uma prisão, de tirar pessoas de dentro de depressão, de tirar as tristezas no profundo da alma, de fazer portas de emprego serem abertas no meio de uma pandemia. Esse é o Deus que a gente serve. As pessoas podem passar na rua e estar dizendo: por que esse menino está pregando coisa boa? Porque eu fui chamado para pregar boas novas. Boas novas é o Evangelho. Eu não venho aqui falar coisa ruim, não. Eu vim aqui para dizer que tem uma saída para a nossa vida, que vai ter solução para a nossa vida. Enquanto a solução do corona não chegar, Deus vai continuar nos dando graça para administrar. Enquanto a solução do seu problema não chegar, Deus vai continuar te dando força para você rompendo em fé, e o nome de Jesus continuará sendo exaltado e glorificado através da sua vida. Deus te abençoe e muito obrigado por esta oportunidade.